Pessoal, boa tarde a todos. Vamos lá, começar uma palestra aí falando um pouquinho do Novembro Azul, tá? Hoje, novamente, a doutora Natália vai colaborar com as informações, passar informações aí da parte de saúde para todos nós. Bom, obrigado, doutora, mais uma vez aí, participando com a gente, tá bom? A gente está gravando, depois a gente vai subir para o YouTube, né, Matheus? Com recurso aí do nosso link aí. Quem não tiver ainda inscrito no YouTube, né, Matheus? Se inscreve lá no YouTube, vai começar a vir bastante vídeo lá. Ativa o sininho, é de praxe falar isso aí. E aí a gente vai ter bastante material legal lá, interessante, tanto da parte de segurança como das demais áreas. Beleza? Doutora, fique à vontade. Mais uma vez, obrigado aí. Olá, pessoal. Olá a todos, muito boa tarde, muito obrigada por esse convite. Eu adoro palestrar, acho que todo mundo que me conhece sabe que o que eu gosto é falar. Então, quando me chamam para falar, me pagando ainda, eu sempre vou. Hoje a gente vai estar falando de um tema que eu gosto muito. Eu estava até comentando com o Gabriel e com o Guilherme, que é a oitava palestra que eu dou de Novembro Azul. É uma palestra que eu quero conversar com vocês. Eu acho que tem mais homens aí na empresa, então vai ser uma conversa aberta, tá bom? A única coisa que eu vou pedir é que as dúvidas fiquem para o final. Mas só que, gente, tenham dúvidas, pergunte, nenhuma dúvida é besta. Vamos tentar sanar aí esses mitos e essas verdades, tá bom? Se quiser perguntar sobre mito também, pode me perguntar. Eu tive altas perguntas em todas as palestras de Novembro Azul que eu fiz, algumas engraçadas, outras um pouco tristes, mas só que é sempre bom perguntar, tá bom? Se quiser contar alguma história sobre também, eu tô aberta. A gente não vai falar só sobre o câncer de próstata, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre câncer de testículo também. Vai ser uma palestra relativamente rápida aí. Caso tenha dúvida, vai mandando no chat, aí no final a gente conversa, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela. Perfeito. Bom, estaremos falando hoje, então, sobre Novembro Azul. Não sei se vocês sabem, alguém daqui tem alguma ideia de como o Novembro Azul começou, por que ele começou, porque é uma coisa aí mundial, que todo mundo em novembro para falar sobre o câncer de próstata? Bom, se vocês não têm, eu sei a história. A história começou lá na Austrália, mais ou menos em 2003, e na verdade não era Novembro Azul, eles chamavam de Movember. Por que Movember? Porque tinha um grupo de amigos e um desses amigos acabou falecendo devido a câncer de próstata. Aí os outros amigos, eles se juntaram e começaram a deixar o bigode crescer. E toda vez que alguém perguntava para eles, nossa, por que você deixou o bigode crescer? Eles promoviam a prevenção do câncer de próstata. E chama Movember porque é a palavra bigode, né, mustache, em inglês, e novembro. E aí começou o Novembro Azul. Óbvio que aqui no Brasil ele veio com uma cor, o que é muito legal, e o resto do mundo também, né? A Austrália ainda de vez em quando chama de Movember. Eu fui até perguntar para uma das minhas melhores amigas que mora lá e ela me confirmou a história, então é real. Começou em 2003 e agora todo mês de novembro a gente tenta promover um pouco sobre o câncer de próstata. E começando, a gente tem que entender exatamente o que é a próstata, né? Bom, como vocês podem ver, a próstata ela é um órgão, né? Ela é um órgão da genitália masculina, né? Do sistema produtor masculino. E ele vai ficar na frente do reto e abaixo da bexiga. O que acontece? A próstata ela é um órgão que vai produzir um líquido que se chama líquido seminal. É esse líquido que vai alimentar, vai deixar os espermatozoides mais fortes, vivendo por mais tempo. Então, a próstata ela é um órgão necessário para o homem, né? Todo mundo quer seus nadadores nadando bem, né? A próstata, ela é um tipo de órgão que a gente não tem um transplante, ela é um tipo de órgão um pouco mais delicado. Então, toda vez que a gente fala sobre o câncer de próstata, todos os homens começam a se perguntar, nossa, sintomas, nossa, velhice, nossa, será que a minha próstata vai aumentar de tamanho? A gente vai sanar todas essas dúvidas. Eu coloquei aqui de novo o que é a próstata e onde exatamente ela está. Ela vai produzir esse líquido que vai alimentar os espermatozoides. Esse líquido depois também vai fazer parte do sêmen. À medida que o homem envelhece, a próstata ela tende a aumentar, ela tende a inchar. Isso é fisiológico.
Existe também uma outra coisa, que é a hiperplasia benigna de próstata. Essa hiperplasia benigna de próstata já é uma patologia, é um inchaço um pouco maior que a próstata. Mas o inchaço da próstata normal, o fisiológico, acontece com a idade. Todos vocês, homens, vão ter uma próstata mais inchada com o tempo. Isso vai fazer com que a uretra, que é o canal que leva a urina, diminua de tamanho e seu fluxo seja um pouquinho menor. Então, conforme você vai envelhecendo e a sua próstata vai aumentando, o seu fluxo urinário, o seu jato vai ficar um pouquinho menor, vai ficar um pouco mais complicado para o homem urinar. Isso é uma coisa normal, é uma coisa da vida. Isso também é chamado da hiperplasia benigna de próstata, que na verdade vem com alguns sintomas. A gente tem o envelhecimento e o aumento natural da próstata, e a gente tem a hiperplasia benigna de próstata, que não é o câncer de próstata, mas sim um aumento um pouco maior, o aumento um pouco maior da próstata, né? O volume fica bem grande, aí o fluxo de urina vai ficar muito pior, o homem tende a ter um pouco de infecção urinária por causa disso, porque a urina ela fica parada ali na uretra. Então a gente tem uma infecção urinária, aí fica complicado, é por isso que muitos homens tendem a fazer alguma cirurgia genitália conforme eles vão envelhecendo. É por isso que o avôzinho de vocês demora um pouco mais para ir no banheiro, ele fica ali parado na frente do vaso, uma meia hora tentando fazer xixi, porque tem que fazer um pouco mais de força, tá bom? Eu queria falar para vocês da epidemiologia também do câncer de próstata. Quando a gente fala em epidemiologia, a gente fala sobre a mortalidade do câncer de próstata, a gente fala sobre quais países tendem a ter mais câncer de próstata. Aqui no nosso caso, é a África e o Caribe. Infelizmente, homens de origem africana e caribenha têm 2,5 vezes mais chances de desenvolver o câncer de próstata a partir dos 45 anos. Eu sou um pouco mais sortuda porque, no meu caso, eu sou metade asiática e homens asiáticos têm uma tendência menor a ter câncer de próstata. Eles têm uma chance menor. É por isso que nos países asiáticos, a prevenção começa a partir dos 50 anos. Nos países africanos e de origem caribenha, a prevenção começa a partir dos 45. A gente tem um homem a cada 30 minutos falecendo devido a câncer de próstata, gente. Então, é uma coisa que a gente tem que falar. Aqui no Brasil, ele não é o câncer número 1 em mortalidade masculina. O câncer número 1 entre homens e mulheres vai sempre ser câncer de pele. O segundo é câncer de pulmão primário. E o terceiro, aí, para as mulheres, entram de mama e o de colo, o de colo, e o dos homens entra o câncer de próstata, tá bom? Muitos homens tendem a não fazer essa prevenção por causa de mitos, uma série de tabu, mas é muito importante a gente começar cedo, tá bom? Voltando um pouquinho, homens de origem africana e caribenha. Normalmente a gente começa a relatar sobre a prevenção a partir dos 45 anos e homens de origem asiática a gente começa a relatar sobre a prevenção a partir dos 50. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais fatores de risco de basicamente todas as doenças. Isso é triste, mas é a realidade. Um fator de risco para o homem para desenvolver o câncer de próstata é a idade e a gente não pode tirar isso de ninguém, porque ele é o primeiro fator. Não é porque você é africano e caribenho que você necessariamente vai ter câncer de próstata, mas normalmente senhores de idade, por causa da hiperplasia benigna de próstata, esse aumento maior da próstata, eles têm uma tendência maior também a ter câncer de próstata. Um outro fator de risco é a sua família, né? Conversar bastante com a família, isso eu sempre falo, a gente tem que conversar com a nossa família para saber se a gente tem tendência a ter alguma doença. Se seu pai teve, se seu tio teve, se seu irmão teve, por favor, comece mais cedo também, tá bom? É bom a gente sempre se prevenir de qualquer risco aí que a gente possa ter. Aqui eu coloquei uma frase bem legal: de cada 100 homens americanos, cerca de 13 terão o câncer de próstata durante a vida, e cerca de 2 a 3 homens morrerão por causa de câncer de próstata. A gente não tem exatamente essa referência aqui no Brasil, isso daqui foi um estudo americano que eu tirei, que eu peguei lá no PubMed, mas é uma realidade para você ver em números.
Eu não sei exatamente quantos funcionários tem a Logger, mas em números você vê que é muita gente. A cada 100 homens, 13 pessoas vão desenvolver o câncer durante a vida, e desses 13, de 2 a 3 vão falecer. Então, todo mundo conhece aí, pelo menos já viram 100 homens na vida. Pelo menos 3 desses homens morreram por causa de câncer de próstata. Então, é uma coisa para a gente ficar atento, né? É uma coisa para a gente perceber mesmo. E quais são os sintomas do câncer de próstata, né? Bom, gente, quando algum homem percebe o sintoma do câncer de próstata, é porque ele já está na parte da doença um pouco mais avançada. Porque, infelizmente, o câncer de próstata é uma doença silenciosa. É uma doença que, quando a pessoa já tem sintomas, já tem algum sinal, é porque ela já está em uma fase avançada. É por isso que a gente fala sempre sobre a prevenção. É por isso que a gente tem esse momento do Novembro Azul, né? Para que, se alguém esqueceu de fazer a prevenção esse ano, faça agora, tá bom? Os sintomas do câncer de próstata, eles são sintomas que são muito parecidos com infecção urinária. É por isso que eu acho que muitos homens deixam de fazer o exame porque acham que não é nada, que vai passar com o tempo, mas só que não é. O número 1 de sintomas sempre é a dificuldade de urinar, tá bom? A pessoa vai chegar lá no vaso, vai ficar na frente do vaso e não vai conseguir urinar, vai ter que se concentrar excessivamente para fazer aquela urina sair. O segundo sintoma é o fluxo mais fraco, mais interrompido. Não é aquele jato que vai, é um jato fraquinho, que borra o vaso. É aquele jato que a pessoa nem consegue mirar, sabe? É complicado. O terceiro sintoma é urinar com frequência. Aquela pessoa que toda hora quer ir no banheiro, toda hora, acorda de 5 a 6 vezes durante a noite. Então, é aquela pessoa que tem essa urgência urinária, especialmente durante a noite. O quarto sintoma é aquela sensação de dificuldade de esvaziar a bexiga. É aquela pessoa que sente que depois que faz o xixi, ainda tá com a bexiga cheia, que fica ali tentando, forçando, tá bom? Vocês podem ver que esses sintomas parecem muito com infecção urinária. É por isso que a gente tem que fazer a prevenção, porque entre infecção urinária e câncer de próstata é muito melhor você ter uma infecção e tratar com antibiótico, tá bom? Urina com dor e queimação. Eu não tô falando que é uma dor que você vai sentar, vai gritar, mas é aquele incômodo, é aquela ardência pré-urinar e pós-urinar, tá bom? Então a gente tem que ter ciência disso. Além disso, vai ter sangue ou sêmen na urina. Isso acontece, é muito normal homens que estão com algum problema na próstata urinar sêmen, tá bom? Então tem que ficar de olho na sua urina, por favor, homens. Se a sua urina está com cor de Coca-Cola, se a sua urina está um pouco mais alaranjada, vão fazer o exame. Dor nas costas e dor nos quadris. Isso é um sintoma bem avulso, é um sintoma assim bem abrangente, mas é verdade. Pessoas que têm câncer de próstata têm uma dor muito grande na lombar, tá bom? É uma dor assim bem na bacia mesmo. É como se fosse uma sensação de... Esses dias um paciente falou para mim que ele estava com dor nas cadeiras. Parecia que alguém tinha sentado no colo dele durante horas e não tinha saído. Aí ele me contou isso, aí eu fiquei na cabeça. Ejaculação dolorosa. O que acontece? O homem, quando está lá naquela relação sexual, na hora que ele ejacula, ele vai sentir muita dor. Essa é bem dolorosa mesmo. Eu já tive relatos de pacientes, normalmente quando o homem está com câncer de próstata, ele vai no consultório com a mulher. E durante muito tempo eu fui médica assistente de um oncologista. E esse oncologista, ele sempre pedia para a paciente ir acompanhada, né? Porque é um momento muito difícil, precisa de muito apoio. E aí, um dia eu estava lá e a gente recebeu um casal e a mulher falou que toda vez que eles tinham relação, ele gritava, ela se assustava. Então, é uma ejaculação bem dolorosa. Esse é um dos sintomas que eu mais falo para o homem ficar esperto. Porque se não for se não for alguma doença, como câncer de próstata e tudo mais, provavelmente vai ser uma doença infecciosa e tem que tomar antibiótico o mais rápido possível, tá bom?
e fazer o tratamento, óbvio. É como a gente vai diagnosticar o câncer de próstata? Eu acho que isso é uma dúvida muito frequente, né, dos homens. Doutora, mas eu tenho que fazer o toque retal, mas eu tenho que fazer o PSA a partir de quantos anos? Eu sempre indico, se você tem um plano de saúde, se você tem um médico da sua família que cuida de você como um todo, te vê em global e você é homem e já tem idade fértil, já está em uma idade reprodutiva, a partir dos 30 anos você já pode pedir um PSA, tá bom? Vai lá, peça um PSA para fazer o PSA total e o PSA livre, tá bom? O médico vai entender e eu tenho certeza que ele não vai negar, porque é assim que a gente previne. Mas só o PSA, que é feito pelo sangue, né? É um exame sanguíneo, não vai resolver muita coisa. Anualmente, o homem tem que fazer aquele exame de muitos tabus, que é o toque retal. O toque retal, quando o médico está ali fazendo o toque retal, ele está procurando por algum tipo de metástase, por algum tipo de nódulo pétreo que está extremamente inserido na mucosa do reto. Então, não sei se vocês já viram alguém que tem câncer ou câncer de mama. Acho que o da mama é um pouco mais fácil de explicar. Quando a pessoa tem algum tipo de câncer, a pele em volta do órgão que tem o câncer, fica uma pele rugosa, fica uma pele nodulosa, uma pele onde a gente percebe que tem alguma coisa errada. E no homem, como a próstata, ela é uma glândula e ela fica escondida, o único lugar que a gente consegue alcançar a pele ou o entorno dessa glândula é pelo reto. Então, temos que fazer o toque retal. É muito rápido, é muito simples e salva vidas. Eu sempre conto essa história, todo mundo ri de mim, mas eu vou contar de novo. Eu tinha um professor na faculdade, ele era proctologista, e toda vez que ele dava aula sobre toque retal, ele levantava o dedo para o alto e falava: esse dedo salvou mais de 1000 pessoas. Porque ele fazia toque retal em todos os pacientes, não importava quem era. Todos os pacientes masculinos que chegavam, ele mandava deitar na maca, né? Normalmente tem algumas pessoas que ficam em 4 apoios na maca, tem algumas pessoas que gostam de ficar deitada para o lado, mas todos, não importava a posição, ele ia lá e fazia o toque retal. E ele pegou já câncer de próstata em homens de 20 anos, em homens de 25 anos. É por isso que a gente sempre fala, começa a prevenção a partir dos 40, mas se quiser começar antes, e se você tem condições de começar antes, por favor, comece, né? Seja essa pessoa diferente, divulgue essa informação de qualidade, tá bom? Continuando, a gente diagnostica, né? Pelo PSA e pelo toque retal. Eu sempre falo isso para os pacientes, e é uma verdade. A gente precisa dos 2 exames em conjunto para a gente ter um diagnóstico de qualidade, tá bom? Para a gente ter uma prevenção de qualidade. Então, você vai chegar lá no seu médico, pedir um check-up, e você fala: ai, doutor, eu já tô com 40 anos, eu sou homem e tudo mais. Dá para você pedir os PSAs? E ele vai te pedir o PSA total e o PSA livre. Depois que você fizer todo o exame sanguíneo, você leva para ele de novo, e aí ele vai fazer o toque retal. A maioria dos médicos hoje em dia fica na sua pequena especialidade, e eu entendo, eu sou médica do trabalho, eu fico na minha especialidade, mas caso você seja homem, já fez o check-up, já está com o PSA total e livre com o resultado, vá em um urologista. Se você tem plano de saúde, marca pelo plano. Se você tem um postinho perto de casa, sei que demora, mas marca. A primeira coisa é sempre marcar. Chegando lá, você explica tudo para o seu médico, mostra o PSA, ele vai fazer o toque retal. Encontrando algum tipo de alteração no PSA, em alguns dos PSAs, ou encontrando alguma alteração no toque retal, ele já vai te mandar direto para um ultrassom ou uma ressonância. Nesse ultrassom ou ressonância, a gente vai ver se tem algum tipo de massa ou algum descontrole celular ali nessa área. Sendo diagnosticado, é muito importante que a pessoa já comece um tratamento. Porque o câncer de próstata, apesar de ser um câncer muito falado, as pessoas esquecem de falar que é um câncer que ele é muito rápido. Ele é um câncer que avança muito rápido. Ele é um câncer que, quando tem sintomas, você já está no estágio avançado e você já tem que entrar com uma quimioterapia, uma radioterapia ou até mesmo fazer uma cirurgia. Como ele é um câncer que tem mais em pessoas idosas, a maioria
dos médicos, eles optam a fazer tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos, tá bom? Mas é muito importante, se você é jovem, começar essa prevenção antes, porque se você descobre antes, você tem a melhor opção, que é a opção cirúrgica, tá bom? Aqui eu coloquei no slide como o câncer de próstata é diagnosticado. Se o câncer de próstata for diagnosticado, os outros exames, eles vão servir para descobrir se essas células cancerígenas se espalharam, tá bom? Então, talvez esse médico peça uma ressonância total da bacia depois, ou talvez ele até peça uma tomografia total da bacia só para ver se tem algum tipo de metástase, tá? O estágio do câncer de próstata que você foi descoberto é muito importante para a gente fazer o tratamento, porque difere muito do estágio que você tá pro tratamento, tá bom? Aqui eu coloquei como o câncer de próstata é tratado. Gente, o primeiro tratamento de câncer de próstata é não ter o câncer de próstata, é a prevenção, né? Como ele é um câncer que ele é muito rápido, ele mata muito no mundo inteiro, ele tem uma epidemiologia gigantesca, a primeira coisa que a gente faz é prevenir. Como a gente se previne? Se você tem entre 40 e 45 anos, nunca fez nenhum exame relacionado à sua parte genitária, homens, estou falando com os homens, por favor, vá até seu médico e peça um PSA, tá bom? O PSA é a primeira coisa, ele é um marcador tumoral, é por isso que a gente sempre pede ele. A primeira coisa, então, é uma vigilância ativa. Você tem que monitorar a sua próstata. Então, tem 40 anos, você pega e já começa a fazer essa monitorização. Pede um PSA, caso venha alguma coisa alterada, eles vão pedir aí uma biópsia. Essa biópsia vai ver se você tem o câncer ou não, tá bom? Aqui, tudo que eu coloquei são os tratamentos, tá bom? O tratamento de câncer de próstata, ele difere muito, como eu coloquei aqui para vocês. Ele pode ser um tratamento cirúrgico, pode ser um tratamento quimioterápico, radioterápico, ou ele pode ser um tratamento de espera. Sim, gente, tem, devido ao local, devido ao crescimento da próstata, difere de paciente... Doutora, Oi? sobe um Olá? pouquinho que não tá, sobe um pouquinho só que não tá aparecendo pra gente a Ah, parte do tratamento. aqui? Aqui? É, faz um pouquinho. Ah, é perfeito. Ok, obrigado. Desculpa, gente, eu tô no iPad e para mim Tranquilo. aparece tudo. Onde eu estava? Tratamento. O tratamento do câncer de próstata, ele pode iniciar com uma cirurgia ou ele pode ir para uma quimioterapia ou uma radioterapia. Porém, o tratamento difere muito de paciente para paciente. Apesar da maioria dos pacientes serem idosos, a gente tem câncer de próstata em pessoas muito jovens. Então, uma pessoa mais jovem é uma área um pouco mais delicada, é um lugar que pode atingir a vida dela como um todo. Então, tem alguns médicos que esperam o câncer crescer um pouquinho para ir fazer a cirurgia das pessoas mais jovens. Mas, normalmente, a primeira opção, ela é sempre cirúrgica. Depende muito também do paciente. Pacientes idosos, em geral, a gente não gosta de operar. E eu tô vivendo isso na minha família. Tenho uma avózinha, ela tem 95 anos, ela precisa operar, ninguém quer operar. E eu, como médica, também acho que não devem operar, coitadinha. Mas é assim, tem a radioterapia também. A radioterapia, isso eu já falei no câncer de mama, eu vou falar de novo. A radioterapia é como se fosse uma luzinha. Você chega lá, você vai receber uma luz. Depois que você sai dessa luz, você vai sentir como se você tivesse ficado na praia, no sol do meio-dia por 4 horas. Queima mesmo, queima demais. Mas é uma terapia excelente e é uma terapia que ajuda muito na parte cirúrgica. Como eu posso explicar isso? Tem alguns cânceres que eles estão muito avançados. Então, para a gente fazer a cirurgia, a gente precisa primeiro fazer a radioterapia para eles diminuírem um pouco para depois fazer a cirurgia, tá bom? A gente tem a crioterapia. A crioterapia ela é um pouco nova aqui no Brasil. Pelo que eu vi nos Estados Unidos, ela está mais sendo usada ultimamente. Ela vai ser uma sonda especial que vai ser colocada perto da próstata, onde tem o câncer, e vai congelar aquela matéria, né? Aquelas células cancerígenas, tá bom? Não é um tratamento muito comum,
Mas acredito aí, com o tempo, o brasileiro vai pegar um gosto pela crioterapia também. A gente tem a quimioterapia. A quimioterapia, como eu sempre falo, é como se você fosse tomar um soro, tá? Esse soro você vai ficar ali mais ou menos de 2 a 3 horas tomando esse soro. E depois que você tomou esse soro, você vai sair e depois que você tomou o soro, vem todos aqueles efeitos colaterais. E esse é o pior da quimioterapia, né? É muito enjoo, é muita dor de cabeça, é muita tontura, mas é também é, é um dos tratamentos que ajuda também para uma prospecção cirúrgica. Se o câncer estiver muito grande, o médico não conseguir operar, a gente faz um pouco de quimioterapia para depois fazer a cirurgia, uma coisa bem normal. Aí a gente tem a terapia de biológicos. A terapia de biológicos é o principal agora, entre todos os tratamentos de câncer de próstata, é o que mais vai evoluir e é o que mais estão pesquisando. Porque eles são comprimidos normais e eles vão funcionar no sistema imune a combater o câncer. É como se fosse, eu não falo a cura do câncer, mas é uma coisa perto disso. É muito legal ver os novos trabalhos saindo de terapia biológica e câncer de próstata. Se vocês quiserem olhar, só por curiosidade, por favor, vão olhar. Aí a gente tem a medicina complementar, a medicina alternativa. Aí a gente entra naquela parte, né, gente? Ouvir falar que aquela planta ajuda no câncer de próstata e tudo mais. A maioria são todos mitos, tá bom? Uma coisa que realmente ajuda, que homens me falaram que ajuda bastante para dor, principalmente no estado de câncer avançado, é a acupuntura. Então fica aí para vocês essa dica. Eu queria falar um pouquinho de casos de câncer de próstata, né? Como eles começam, quando começa a prevenção e tudo mais. Espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu queria passar. Mas o principal é, se você é homem, tem mais que 40 anos, nunca fez um PSA e nunca fez um toque retal, tá na hora de acordar para a vida. Tá na hora de acordar para o mundo, tá na hora de acordar para o Brasil. A gente precisa dessa luz na cabeça dos homens. Porque o câncer de próstata é uma doença séria, é uma doença que mata um homem no Brasil a cada 30 minutos. Então, é uma doença que a gente tem que prevenir, porque ela é uma doença que, quando a gente descobre, quando tem sintoma, ela é uma doença silenciosa, já está no estágio muito avançado. Então, já é um tratamento um pouco mais complicado, é um pouco mais complicado de dar certo e um pouco mais complicado de fazer, tá bom? Eu vi algumas perguntas aí que me fizeram sobre o câncer de próstata. Uma delas é, doutora, se eu quisesse começar essa prevenção um pouco mais cedo, eu poderia? Sim, claro, deve. Se você tem plano de saúde, se você tem um médico de confiança, se você tem alguém para pedir, para começar pelo menos com um PSA, fazer esse marcador tumoral. É um exame de sangue normal, você pode pedir, tá bom? A gente tem 2 tipos de PSA, o livre e o total. Pede para o médico sempre pedir os 2. Só um ajuda? Ajuda, mas é melhor pedir os 2, tá bom? Se você é negro ou tem algum passado, algum antecedente caribenho, a partir dos 40 anos tem que começar, tá bom? Se você é asiático ou caucasiano, normalmente é a partir dos 50, obrigatoriamente anualmente, tá bom? O toque retal também é anual. Eu sei que existe muito tabu sobre o toque retal, mas ele é essencial para a gente diagnosticar o câncer de próstata. Então, são os 2 exames. Não adianta fazer eles isolados. Você pode até começar com um PSA, mas só que também, mais para frente, tem que vir o toque retal, tá bom? Porque os 2 exames em conjunto, que na verdade diagnosticam o câncer mesmo. E o resto? Ultrassom, ressonância, tomografia, ele vai ver o estágio que o câncer tá. Então, o que diagnostica vai ser o PSA e o toque retal. Aqui no Novembro Azul, a gente fala sobre prevenção. Eu sempre falo um pouco do diagnóstico, um pouco do tratamento. Não é para colocar medo, é para vocês terem informações de qualidade. Mas aqui é sobre prevenção. Então, a prevenção começa a partir de vocês. Quantos de vocês que já têm 40 anos fizeram PSA? Quantos de vocês que já têm 40 anos fizeram toque retal? Isso que é o importante, tá bom? Eu sempre falo um pouquinho do Novembro Azul, porque eu gosto de ver o homem no geral no Novembro Azul, né?
E eu sei que o principal, nosso ponto focal é o câncer de próstata, mas eu gosto de falar um pouquinho do câncer de testículo. Porque como eu trabalho nessa medicina ocupacional, a gente tem muito acidente de trabalho, a gente tem muito acidente de trajeto, é uma coisa legal para a gente colocar em pauta. O que seria um câncer testicular? Vocês já ouviram falar sobre alguém que tem câncer testicular? Provavelmente não, eu como médica ouço falar bastante. Provavelmente não, porque ele é um assunto um pouco tratado. Mas o câncer testicular, ele é um câncer que afeta bastante homens entre 15 a 35 anos, e ele é o câncer que mais mata homens, não, que mais mata os 5 últimos por cento, não. Como eles explicaram para mim, entre todos os cânceres, ele mata 5% dos homens que tiveram câncer, que foram diagnosticados com algum tipo de câncer. Então, é relativamente alta aí essa porcentagem, né? Por isso que eu sempre gosto de falar dele. Então, entre 15 e 35 anos, você foi lá, teve um acidente, pode ser um acidente de trabalho, um acidente de trajeto, e você teve um trauma em membros inferiores e pegou a parte da bacia, pegou sua parte reprodutora. Desse trauma, depois de um tempo, você começou a sentir uma dor, uma ardência, aqueles sintomas de dificuldade de urinar também, aquela dificuldade de ejaculação. Por favor, vai no médico. Porque você pode estar desenvolvendo um câncer testicular. Porque a causa número 1 de câncer testicular é trauma. Então, a gente tem que ficar atento por causa disso. Eu gosto de falar de câncer testicular por causa disso. A maioria das pessoas não sabe. Mas é trauma. Então, se você teve algum tipo de acidente, se você tá com algum incômodo, gente, não é porque você teve algum acidente e bateu a sua parte inferior que você tem que fazer todo o tratamento e prevenção. Não é isso. Mas se você teve algum tipo de trauma e percebeu que ultimamente você está com um fluxo urinário um pouco mais baixo, que você está com um pouco de dor testicular, se você tem aquela dificuldade de ejaculação, por favor, procure um urologista, tá bom? Porque você pode estar desenvolvendo um câncer testicular. Agora eu vou abrir para perguntas. Espero que vocês tenham perguntas, tá bom? É muito importante perguntar e a gente vai tentar abrir aí uma conversa sobre o câncer de próstata, câncer de testículo. Vocês podem perguntar, podem contar a história, tá bom? Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, o que vocês querem levar, o que vocês têm de dúvida de amigo, tá bom? Eu só vou parar de compartilhar a tela. Ok. Doutora Natália, Gabriel falando. Primeiramente, muito obrigado pela palestra, excelente. Tenho certeza absoluta que tirou várias dúvidas, inclusive minhas, né? E até o momento tem 3 pessoas com a mão erguida, tem eu, o Elvio e o José Mendes. Eu vou começar aqui. Boa parte do que a gente ouviu aqui, pelo menos para mim, algumas coisas a gente nem tinha noção de que poderia ter relação com o câncer de próstata. Eu, por exemplo, tenho 38 anos, né? E nunca fiz esse exame. Tô chegando já nos quarentão, né? Então, o que acontece? Eu tenho ainda, eventualmente, uma dor. A primeira vez que eu fui no médico, e a última também, foi diagnosticado como nervo ciático. Eu tenho 1,91 de altura, mais de 100 quilos, né? Então, assim, talvez isso influencie. Porém, agora que você me falou sobre essas dores, casou um pouco com o que eu tenho, e eu queria perguntar. Como que eu faço para tratar essas dores? Repito, eu tenho 1,91, mais de 100 quilos. Então, quando eu deixo de fazer exercícios, essa dor volta. Então, quando eu começo a fazer, mas às vezes eu fico 2, 3 semanas sem correr ou sem fazer qualquer tipo de atividade física, essa dor volta. Também está um pouco associada ao estresse ali e tal, no nervo ciático, mas pode ser que também tenha relação com a próstata, porque quando eu volto a fazer os exercícios, aquela semana ali, né, melhora. Então, eu fiquei até preocupado. Não, não é para se preocupar, é para alertar. Você tem algum tipo de formigamento? Você tem algum tipo de dormência em membros inferiores? Não, formigamento, dormência não. Mas a dor ali que a última vez que foi no médico foi diagnosticado como nervo ciático, ainda eventualmente tem. Principalmente nessas condições que eu falei, que é a ausência de exercício. Perfeito. Os sintomas urinários você tem? Não, não. Perfeito. Gabriel, a primeira coisa, você já tem 35 anos, você tem plano de saúde? 38 anos tenho. 38. Você tem plano de saúde? Tenho, a Logger também nos proporciona isso. Perfeito. Todos da Logan têm plano de saúde?
Acho que os que aderem, né? Os que aderem. Tá Eu sou uma das pessoas que aderem o plano. Tá bom. Se você tem plano de saúde, é só pedir um check-up. Hoje em dia tem telemedicina, os planos já dão para você a telemedicina, vai lá, pede um check-up e fala sempre. Porque a maioria dos médicos coloca aquelas coisas básicas. Mas você fala, olha, eu sou homem, eu tenho 38 anos, eu já quero começar a fazer minha prevenção do câncer de próstata. Pede um PSA total e um PSA livre e pronto, tá bom? Caso venha alguma coisa alterada, você leva para o urologista. O diagnóstico de câncer de próstata, eu vou repetir, ele não só vem com o PSA, a gente precisa também de um toque retal. Mas, se for para começar, comece pelo PSA, é importante, tá bom? Muito obrigado, viu? Então, PSA livre, PSA total. Muito obrigado. Exato. Elvinho, pode prosseguir com a pergunta. Então, primeiramente, eu agradeço a oportunidade de participar sobre um tema tão importante, né? Eu tenho uma particularidade minha, mas que de repente pode servir para mais pessoas. Anualmente eu faço o exame de PSA e o meu PSA é sempre muito baixo. O máximo que deu foi, acho que 0,85, né? Sendo que é só acima de 3 que começa a se tornar preocupante. Então, o meu PSA, desde sempre foi muito baixo. E isso gera nos médicos que têm uma péssima vontade, né? Eu acho que até hoje, em toda a minha vida, eu fiz exame de toque 1 ou 2 vezes no máximo. Por quê? O médico, se você pede na primeira consulta, ele fala, olha, primeiro vamos avaliar seu PSA. Não vamos fazer hoje, não. Aí, quando eu chego para o PSA, ele vê 0,8, 0,81, 0,83, está muito baixo, não precisa fazer. Eu gostaria de uma orientação. Mesmo, na verdade, pelo que eu ouvi falar, o PSA é um falso, é o que dá falso positivo. Eu não sei se isso é o inverso, né? Falaram que o PSA baixo às vezes ele mostra além, mas eu não sei se isso é verdade. Mas qual a minha ação? Inclusive, semana que vem, eu vou pegar os resultados, porque recentemente eu estou fazendo uma bateria de exames disso, né? Se de repente o meu PSA vier baixo novamente, o médico tem o direito. Se o médico falar, não vou fazer, o que eu falo para ele? Não, você tem que fazer, ou você está recusando? Qual que é a minha ação diante disso? Perfeito. Cadê o Guilherme para colocar o Elvo de funcionário do mês? Ó. Já é. Ó. Aí, Elvio. Ele já é um funcionário do mês. Já deixei até em destaque aí, ó. É uma experiência minha, mas que futuramente mais pessoas vão poder ter, entendeu? Não só por mim, mas para todos os homens que estão aqui, porque eu já percebi que médico não gosta de fazer. Médico não gosta, e eu muito menos, né? Não, mas perfeita colocação, perfeita pergunta. Isso é o tipo de pergunta que ajuda a gente a ter uma comunicação, que ajuda a gente a criar essa roda, essa comissão de saúde agora. Elvio, eu sei que seu PSA é baixo, eu já entendi sua colocação. Realmente, tem algumas pessoas que vêm com falso positivo no PSA, mas o PSA continua sendo um marcador tumoral e ele é um exame barato e fácil de fazer. É por isso que a gente vê ele como uma forma de prevenção do câncer de próstata. É por isso que a gente sempre pede ele, porque é um exame muito barato, é um exame fácil, você vai lá, tira o sangue. É por isso que a primeira coisa que a gente fala para um homem que quer começar a prevenção é fazer o PSA. Mesmo o seu marcador tumoral sendo baixo, o médico tem que fazer o toque retal. Eu entendo. Normalmente a gente tem agendas de 50 pacientes ao dia, 60. Eu entendo a correria médica. Mas a primeira coisa que você poderia fazer é procurar alguém especializado, que é o urologista. Não, mas é com o urologista mesmo. É o urologista mesmo? Aí você é o próprio urologista. E os urologistas não querem fazer. Eu já passei com uns 4 e nenhum dos 4 quis fazer, alegando, não, o seu PSA já é muito baixo, não precisa. Não, ele devia fazer, até porque o diagnóstico é conjunto, com o toque retal e com o PSA. Da próxima vez, na consulta médica com o urologista, você pontua. Olha, eu gostaria de fazer o toque retal porque a minha médica do trabalho mandou. Ponto. Não tem que falar mais nada. Pode até usar meu CRM.
tem que fazer o toque retal. Gente, eu já fui em mutirão de toque retal. Tem de tudo, Misericórdia. mas é coisa do médico. A gente tem que fazer. Isso é ato médico, é que nem dá atestado. Se o médico pode dar atestado, ele tem que fazer o toque retal. Não existe essa de nojinho, não existe essa de paciente, não existe essa de nada. Se é médico, tá lá pelo CRM, tá lá pela ética. Tem que fazer o toque retal. Se você se sentiu incomodado em algum momento durante a consulta e ele negou, você fala, você pega e pontua, vou procurar um novo médico. Pronto, eu quero fazer o toque retal. Isso é direito do paciente. Podem pedir, não hesitem em pedir. O médico está lá trabalhando para você. Está trabalhando em conjunto com você também. Então, se posicionem como pessoa e como paciente. Perfeito? Obrigado. Funcionário do mês, Elvio. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora o José isso aí. Mendes. Perfeito. Pessoal, boa tarde. É que tem uma galerinha aqui ansiosa para aparecer, participaram da palestra aí, doutora, parabéns. Deixa eu mostrar a galera aqui também. Aí, pessoal. Legal. 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 Olha, nós estamos em uma operação bem masculina, tá? São 39 homens, cadê a única mulher? Ana, aparece aí, Ana. Guerreira. E quem participou ganhou brindezinho, tá? Ó, um cartazinho do Novembro Que Azul, legal. chocolatezinho Que azul, legal. canetinha, chaveirinho. Muito bom, Mendes. A dúvida, eu acho que o Elvio já acabou esclarecendo com a pergunta dele aí, tá? Inclusive, essa semana eu fiz, tá, gente? Segunda-feira, pelo convênio, fiz um check-up geral. Já saiu o resultado do PSA, graças a Deus está dentro aí da tolerância, abaixo dos 3. Não vou brigar para fazer o toque que nem você não, viu, Elvio? Eu vou deixar quieto por enquanto. Não, José, por favor. Você está com quantos anos? 53. 53. Se você tiver algum tempinho para levar todos os seus exames no urologista, só para ele dar uma olhadinha, tá bom? Um urologista bom de preferência. Faz o toquezinho lá, em menos de 30 segundos a gente te libera e vida que segue, tá bom? Beleza, brincadeira, mas brincadeiras à parte, muito boa a palestra, esclareceu bastante dúvida, né, pessoal? Obrigada. Ó, gente, essas carinhas são de homens de próstata saudáveis. Arrasou, Ouviram? muito obrigada. Beleza, nada. Boa, Mendes. Boa, parabéns aí. Boa. Mais Marcos. alguma dúvida? Boa tarde, doutora, tudo bem? Agradeço aí pela palestra. Só para confirmar os números, o meu médico ele informa que um exame é complemento do outro, tá? E Exato. que o PSL detecta 70%, né, dos tumores e o toque é um complemento. Então, ele sempre fala, se tiver que escolher um, ele escolhe o PSA, mas um é complemento do outro. Tá? Então, Sim, quem faz o PSA achando que está tudo certo, pode mais tarde acabar tendo problemas por não ter feito o exame de toque. Sim, com certeza. Eles andam juntos, né? Eles têm que andar de mãos dadas. É por isso que quando o Elvio falou, a gente agradece quando tem essas perguntas, porque você vê que é uma preocupação masculina. Poxa, como eu peço para o meu próprio urologista para fazer meu toque retal? Não tem que ter discussão. Ele já devia ter feito. Mas se tem que ter uma discussão, a gente vai discutir que nem adulto. Olha, tem que fazer o toque retal. Eu vi a palestra. Tem que fazer o toque retal. Eles andam juntos. São exames que têm que andar juntos. Só para falar um pouco mais de números, o PSA é um exame barato, é um exame fácil de fazer. É por isso que ele é o primeiro ali na linha de prevenção. Então, gente, não tem desculpa. Não tem perdão, não tem enrolação. Se tem mais que 40 anos, tem planos de saúde, vai lá, faz seu PSA, leva para um urologista. Não é para deixar exame na gaveta, tá bom? Eu vou falar isso porque a minha mãe sempre faz isso. Ela pega o exame, ela checa com o valor de referência e tchau, nem vê mais nada. Mas não é assim. O valor de referência não mostra muita coisa. Valores de referência em conjunto não mostra nada. A gente vê um exame como um todo, a gente tem parâmetros diferentes do que o valor de referência. Então, por favor, levem no médico, tá bom? Mais alguma dúvida? Eu me coloco à disposição, de novo, como sempre. O Guilherme tem
meu e-mail. Se precisar, ele tem meu número. Pode passar. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de conversar. Então, pode mandar mensagem, pode me perguntar alguma dúvida, tá bom? E é isso por hoje. Eu não tenho mais muito para discutir. O Elvio já fez todo o meu trabalho. Então, legal, Que isso. doutora. Muito Valeu. obrigado aí pela palestra. Muito positiva, muito importante. A presença de todos aí, 40 pessoas na sala aí, mais ou menos trazendo a equipe dele. Foi muito importante mesmo. Com certeza a gente leva uma informação importante para nossas vidas, para casa, para a família, para os amigos, né? O marido aí, né? Para quem pode passar essa orientação, é importante sempre ficar de olho e acompanhar isso. É a saúde, né? A gente fica muitas vezes colocando obstáculos aí no item que é para a gente ter uma saúde boa. Então, vamos controlar, ficar de olho nisso daí, tá bom? Pessoal, estou com o material que a doutora apresentou, vou encaminhar no grupo aí para todos aí, poder até replicar. A gente gravou a palestra, a gente vai disponibilizar para vocês também, via Teams e via YouTube, como eu já falei. E precisando da gente aí da segurança, da doutora, da área da saúde, a gente sempre está à disposição para vocês. Tá bom? Mais uma vez, obrigado a presença de todos. Obrigado, doutora. Até a próxima. A gente vai se falando. E até breve, pessoal. Se cuidem. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Pessoal, boa Valeu, tarde. pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Muito bom. Valeu. Tchau, tchau, gente.